Olá, meu nome é Josane. Vim falar um pouquinho sobre o desfraude do bebê. Que idade que é a idade certa de começar o desfraude? Não tem uma idade certa, assim, cada criança vai desenvolver no seu tempo. Mas tem criança que geralmente após os 2 anos é a idade certa de iniciar. Agora, como saber se o meu filho está na fase certa de iniciar o desfraude? Ele apresentar alguns sinais que vão te ajudar a identificar que já está na hora de começar. Então, quais são esses sinais? Ele aprender a falar, né? Se você identifica alguma verbalização dele de que ele quer fazer xixi ou cocô, é sinal que ele já está preparado para iniciar esse processo. A forma de ensinar de menino e menina é diferente, mas assim, o processo é o mesmo, a identificação que a criança vai mostrar é a mesma, assim, os sinais que ela vai apresentar que já está na hora de desfraldar é o mesmo no menino e na menina. Mas entre irmãos, por exemplo, cada criança vai mostrar de uma forma, vai aprender no seu tempo. Então não quer dizer que o filho mais velho aprendeu com 2 anos, que o filho mais novo vai conseguir na mesma idade, da mesma forma que foi. Então fique atento a isso. Então, como começar esse processo? 1. Começa no diurno, porque a criança, quando ela aprende a fazer xixi durante o dia, após esse aprendizado é que ela vai começar a aprender à noite. Então, iniciar durante o dia. Deixa pequenos períodos sem fralda no início. Deixa quem for cuidar da criança, ou seja, o pai ou a mãe, deixe pequenos momentos sem a fralda para ela ir se acostumando a ficar sem a fralda. Ponto 2. Começa no verão. Por quê? Porque a criança pode fazer xixi na roupinha, vai ficar molhada. No tempo frio é mais difícil, pode a criança ficar com frio, né, causar um resfriado e ficar com poucas roupas. Porque vai deixar com cuequinha ou calcinha vai facilitar para você ajudar a criança a ir ao banheiro ou para identificar que ela está começando a fazer, levar ao banheiro. Trocar também é mais fácil, então no verão é mais fácil. Passo 3, não retroceder. Iniciou o processo de desfraude, você identificou que ela já tem maturidade de identificar que quer ir ao banheiro, não retroceda. Se ela já conseguiu usar o vaso algumas vezes e aí por dó, porque tá frio ou porque vai sair e voltar a pôr a fralda durante o dia, isso não é bom para a criança, porque ela precisa sentir segurança de que os pais estão fazendo uma coisa boa para ela. Então, se os pais passam segurança, ela vai acreditar que aquilo é o certo. E aí ela vai conseguir permanecer nesse ritual que é usar o vaso. Eu falei um pouquinho, né, de iniciar com algumas horas. Estabeleça alguns horários que você vai estar mais tranquila, um período de manhã, um período à tarde, que seja 1, 2 horas que você está ali com a criança. Se deu líquido, fica atento se ela quer ir ao banheiro, né? Então, tenha esse tempinho para ensinar, porque é trabalhoso, você precisa ter paciência. Né? Então, estabeleça alguns horários, fica uma semana desse jeito, tirando por horários, e depois você vai aumentando aos poucos. Passo 5. É importante que a criança tenha alguém da casa que seja referência para ela aprender a observar e a copiar o comportamento. Então, se é menina, que seja a mãe ou a irmã, leva junto, usa o sanitário e ensina como faz. E a mesma coisa se for um menino, o pai ou um irmão, porque aí ele vai aprender a reproduzir aquele comportamento, ele vai ter um modelo, um referencial para ele se espelhar. Então é importante que tenha uma referência. Passo 6. Nunca brigar ou punir a criança quando escapar na roupa, porque vai ser comum essas escapadas, porque ela ainda não está acostumada a usar o sanitário. Então vai ter dia, vai ter hora, às vezes muitas vezes no início que ela ainda vai fazer na roupa. Então jamais brigue ou puna a criança por isso. Passo 7. Sempre que a criança fizer o correto, que ela conseguir utilizar o vaso ou sinalizar que ela quer ir ao banheiro, reforce com um elogio, faça festa. Então sempre reforce aquilo que ela fez de bom e jamais punir aquilo que ela não fez de bom.
Passo 8, lembrar sempre a criança de usar o banheiro. Se você percebeu que ela tomou líquidos, que ela está ali um tempo já brincando, lembre a criança de usar o vaso. Então, se você perceber que ela está ali agoniada, inquieta, leva ao banheiro. Então, ela no início ela não vai lembrar de utilizar. Então, você vai fazer essa mediação para a criança identificar que já está com vontade. Então, mostre para ela que ela precisa usar o vaso. Muitas vezes os pais ficam pensando, mas vai molhar o sofá, pode correr o risco de molhar o chão, o tapete, o berço. Então, se previna, compre lençóis impermeáveis ou coloca um edredom mais grosso que possa não vazar para sujar aquilo que você tem medo. Então, se previna, porque nessa fase pode acontecer sim. Então, é melhor a prevenção do que estender isso por mais tempo e que de todo jeito vai acontecer o desfraude. Quando você perceber que a criança já consegue controlar durante o dia, que ela consegue identificar e usar o sanitário, aí sim está na hora de tirar o noturno. E quando você for iniciar o desfraude noturno, ter o cuidado de não dar líquidos antes da criança dormir, pelo menos umas 2 horas. Não sei se o seu filho ainda mama mamadeira, mas tenta dar um pouco mais cedo. E lembrar de, assim que for dormir, levar ao banheiro para fazer xixi. Então, são 2 dicas que são muito importantes para diminuir as escapadas noturnas. Espero que tenham gostado das dicas e que utilizem e que sejam positivas no desfraude do seu filho. Até mais!